conta um pouquinho pra gente, Tati, como que você começou a perceber que o Noah estava sendo vítima de bullying. Bom, o Noah estudava numa escola que ele era super feliz lá, na verdade. Estudou 2 anos lá, super bem, super feliz. Era uma escola que eu só deixava ele lá porque ele era muito feliz, porque eu não era muito satisfeita até com a pedagogia da escola, mas tinha esse lado. Só que na entrada desse ano, eu sabia que ia trocar a turma dele. Ele ia para uma turma que ele não conhecia ninguém. Sim. Então, eu já estava um pouquinho mais atenta, porque, né, a gente fica preocupado. Acho que qualquer mãe, né, mesmo que não seja típica, fica preocupada quando vai trocar de sala, não conhece ninguém. Então, eu já estava um pouquinho mais ligada. Mas ele começou a trazer umas falas para casa, assim, do nada, né? A gente que tem filho autista, a gente é muito acostumado com eles soltarem algumas falas aleatórias, né? E que muitas vezes a gente não dá muita bola, né? Achando que, tá só repetindo. Mas ficou muito, muito recorrente. Então, toda hora ele trazia falas assim: mamãe, eu sou desrespeitoso, eu sou egoísta. Sabe? Ele começou a falar muita coisa ruim sobre ele mesmo. E ele é uma criança muito autoastral, assim, tá sempre rindo, tá sempre feliz. Eu nunca tinha visto ele tão negativo assim. E ele começou a perder um pouquinho esse brilho que ele tinha, sabe? De estar sempre feliz e rindo, né? E disposto. Isso acendeu um pouquinho meu alerta, né? E eu tinha um profissional dentro da escola, né? Acompanhando ele, uma acompanhante terapêutica. Pedi para... Eu perguntava, né? Tá acontecendo alguma coisa? E inicialmente, não, mas foi um negócio aqui, foi um negócio ali. Ele começou a mudar muito o comportamento dele dentro da escola. E ele começou a se bater, a jogar mesa, fazer muita coisa errada dentro da escola que não era o comum dele, assim, né? Então, todos os dias eu recebo um relatório, né, da clínica, me passando como foi o dia dele, e era todo dia notícia ruim, assim. Eu já comecei a ficar eu também comecei a ficar mal, porque eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Todo dia, hoje bateu em não sei quem, hoje cuspiu em não sei quem, hoje derrubou a mesa, hoje não sei o quê, né? E rasgou papel. Tava muito estranho, assim. Aí pedi reunião na escola. E aí fizemos uma reunião, aí trouxeram, né, que ele estava mesmo fazendo as coisas erradas com as crianças e que era muito difícil de manejar. E aí a gente ofereceu um treinamento, aí demos treinamento para a escola, fizemos um monte de recursos, né, visuais e rotina, a gente que prepara tudo. E aí que começa também, né, falar da inclusão, né? Agora a gente está falando do bullying, mas eu vou trazer um pouco da inclusão também. As escolas têm uma tendência a achar que inclusão é abrir a porta para o autista. Né? Então, eu deixei ele estudar aqui, eu deixei você trazer o seu acompanhante terapêutico, então eu sou inclusiva. Quando que, na verdade, isso não é mais do que a obrigação, né? Que, inclusive, é a obrigação da escola colocar um professor acompanhante, né? E que, no caso da gente, graças a Deus, a gente coloca o nosso, porque é menos uma batalha, assim, né? Para a gente guerrear. E, enfim, eu e a clínica, né, a Crescer, a gente preparou um monte de coisa, material adaptado, né? Rotina visual, cronograma de coisas, atividades com as crianças, porque a professora... Protocolo de conduta para como agir, estratégia de regulação, era muitas. E assim, são coisas que não era minha obrigação, nossa obrigação fazer, né? Não é a gente que tem que mandar material, não é a gente que tem que se preocupar com isso, mas acaba sendo, sabe? E eu tô falando isso para levantar um pouquinho o alerta das escolas entenderem o que é incluir, né? Incluir é adaptar a escola para o aluno. Sim. Né? E, enfim, fizemos um monte de coisas para tentar minimizar esses maus comportamentos dele. Fizemos um ajuste na medicação dele. Aumentamos o remédio dele, achando que ele, sei lá, tinha crescido e o remédio estava pouco agora. Então, a gente deixou ele mais drogado, né? Medicamos ele mais para ver se continha esses comportamentos que até então não estava entendendo muito bem por que estavam acontecendo.
E aí, depois de todos esses ajustes que a gente fez, nada melhorou, eu comecei a reclamar da professora. E quando eu comecei a reclamar da professora, porque daí eu comecei a perguntar, né? Eu ia lá buscar e aí eu comecei a perguntar. Como foi hoje? Ah, hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Aí eu comecei a perguntar, mas o que veio antes dele fazer isso? Né? Por que ele fez isso? Por que você acha que ele fez isso? Ah, eu não estava vendo porque eu estava cuidando da turma. Eu tenho 9 crianças para olhar. 9. Uma sala de aula com 9 crianças. Começa por aí, né? E eu não estava vendo, não vi o que foi que aconteceu antes. Então começou a ter um monte de episódio assim, que ela não viu, ela não sabia. E aí... E a gente tinha um período ali de final de dia que ele ficava sem AT. E geralmente, assim, a gente tinha uma tarde tranquila e no final do dia, quando ele estava desacompanhado, os episódios começavam a acontecer. Isso. E aí ela nunca sabia por quê. Aí eu pedia reunião na escola e a escola também nunca sabia por quê. E aquilo foi me dando uma angústia. Aí eu falei, eu vou começar a perguntar para ele, né? E nas terapias também, né? Vamos tentar trabalhar para ver o que ele traz, né? Porque também a comunicação dele não é a melhor do mundo, né? Sim. E até a interpretação dele do ambiente, assim, não é a melhor. E... Enfim, daí ele começou a trazer umas falas, falar que foi a professora. Mas quem que tá te chamando de egoísta? Quem que tá te chamando de desrespeitoso? Né? Quem falou isso? Palavras que ele não tinha ouvido de mim, nem, né, de lugar nenhum. Daí ele começou a falar, e foi a prof que falou. Foi o fulano da sala que falou, foi a outra pessoa que falou, né? Aí eu comecei a entender que estava rolando um bullying por parte das crianças e um abuso por parte da professora. E aí eu pedi reunião de novo, né? E falei que não ia aceitar e provavelmente eles foram chamar a atenção da professora, né? Porque a partir desse dia, ela parou de falar com ele. Ela não se dirigia mais a ele. Então, teve um dia que eu cheguei na escola, ele estava totalmente desregulado, fui buscá-lo, né? E ele estava rolando na areia, quase comendo areia, tipo, buscando algum estímulo sensorial para tentar ficar bem. Assim, mas, nossa, rolando na areia, todo sujo o cabelo, e ela estava sentada a 3 metros dele, numa pedra, assim, com a mão no joelho, assim, olhando. E eu comecei a ver situações assim, né? Eu vi 2, 3, né? Sim. E daí já desisti, tirei da escola, mas assim... Enfim, eu reclamei da professora, a professora parou de se dirigir a ele, ela se dirigia para corrigir a tarefa dele através da AT, para entregar os papéis através da AT, ela corrigia sem abaixar na mesa, assim, ela corrigia de pé, isso eu fiquei sabendo por causa das observações da equipe de terapia, né? Enfim, e aí... E aí a gente chegou naquele dia fatídico, né? Aí teve um dia que eu pedi pra Jennifer ir lá, né, de surpresa, assim, tipo, vai lá fazer uma observação, porque não é possível, né?